Então, vamos ver como é que a gente resolve a equação para θ em alguns casos simples, nos quais essa equação tem um aspecto mais bonitinho. O caso simples, claro, é esse aí, L igual a zero. Se L igual a zero, como M tem que variar desde menos até mais L, M só pode ter um valor. E se L e M são nulos, então essa segunda parcela da equação para θ desaparece. Fica apenas a primeira. Então a equação resulta... Vamos lá, como é que a gente resolve esta equação? Se o produto de duas coisas tem que dar zero, um dos dois fatores tem que ser nulo. Esse fator não pode ser nulo, aliás, esse fator é variável. Então esse fator aqui tem que ser zero. Mas esse fator é uma derivada total, né? Uma derivada ordinária, digamos. Então a derivada ordinária de uma função ser igual a zero, o que isso implica a respeito do que está sendo derivado? Tem que ser uma constante. Mas espera aí, isso aqui não é constante, né? Isso aqui não é constante. Então, para que isso aí seja constante, o que tem que acontecer? Se esse produto é constante, então essa derivada teria que ser a constante sobre seno θ. Não é isso? Mas se essa derivada for uma constante sobre seno θ, essa derivada diverge em algum lugar. Diverge quando θ for zero. Isso não é aceitável. A única saída é dθ grande e dθ pequeno ser nulo. Tá? Só tem essa saída, ou seja, essa constante ser nula. Tá? E, portanto, a função θ é uma constante. Se essa função θ é uma constante, vamos ver o que resulta para a função de onda, nesse caso. Essa constante eu posso embutir dentro da função R grande. Tá? Então fica R grande de R vezes E elevado a IMφ. Mas espera aí, M é zero. Se M é zero, E elevado a IMφ é 1. Então a função de onda resulta ser aquela. Então para esse caso, L igual a zero e portanto M igual a zero, que é o único M possível, a função de onda resultante é uma função de onda que não depende dos ângulos θ e φ. É uma função de onda que só depende da distância até a origem R. É uma função de onda esfericamente simétrica. O que interessa no caso em questão, sempre, o que nos interessa quando temos a função de onda, é olhar para a densidade e probabilidade, porque é essa quantidade matemática que está relacionada com os resultados experimentais. E aqui está exibida outra vez essa simetria esférica. Significa, quaisquer que sejam os ângulos θ e φ, a densidade de probabilidade é a mesma para um dado valor de R. Então esse é o primeiro aprendizado. A função de onda associada a L igual a zero para qualquer potencial central está associada a uma densidade de probabilidade esfericamente simétrica. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar essa partícula dado um certo raio é a mesma para todos os ângulos θ e φ. Vamos ver um segundo caso. Bom, quando L for 1, nós temos três possibilidades para o M. Menos 1, 0 e mais 1. Então esse estado já é triplamente degenerado de cara, né? Porque a energia não depende de M, então os três M's vão estar associados à mesma energia. Vamos ver o caso em que M seja nulo, que aí resulta uma equação mais simples. Se M for zero, a equação resultante a gente pode ver por inspeção que essa função aqui, ó, é a solução. Vamos ver? Tome a derivada dela com relação a θ. Isso aqui vai dar menos seno θ. Então aqui vai aparecer menos seno quadrado de θ. A derivada de menos seno quadrado de θ tem um sinal de menos que sai fora. Seno quadrado vai dar 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Dividido pelo seno de θ, morre o seno de θ. Fica menos 2 cosseno θ, mais 2 cosseno θ, igual a zero. Então essa é uma solução e, portanto, é a solução. Isso quer dizer, portanto, que a função de onda é R de R vezes o cosseno de θ, vezes a parte que depende de φ, que é outra vez constante igual a 1, que M é zero. Então, só depende de θ, não depende de φ outra vez. Então, essa solução
ou essa função de onda, ela tem simetria cilíndrica, certo? R e θ determinam qual é o valor dessa função. Então, se eu pegar aqui um R e um θ e eu girar esse ponto ao redor do eixo Z, sobre a superfície de sobre um círculo, né, que é base de um cone invertido, todos os pontos dessa circunferência estão associados ao mesmo valor da função de onda. Eu digo que a função de onda tem simetria cilíndrica em torno do eixo Z. Vamos ver aqui quem é a densidade de probabilidade. Mostra outra vez essa simetria cilíndrica, né? E mostra mais uma coisa interessante. Essa densidade de probabilidade, para um dado valor de R, ela tem máximos e mínimos bem localizados. Olha só, quando o cosseno de θ for zero, essa densidade de probabilidade vai dar zero. E o cosseno de θ é zero quando θ for π sobre 2. Isso quer dizer que a densidade de probabilidade associada a esse problema, quando θ for π sobre 2, ou seja, quando essa posição, ou esse vetor posição estiver sobre o plano xy, é zero. A densidade de probabilidade de encontrar essa partícula no plano xy é nula. E ela é máxima quando o módulo do cosseno for máximo. Isto é, em θ igual a zero e em θ igual a π. Então, uma partícula que seja descrita por uma função como essa, ou que esteja associado a um valor L igual a 1 e M igual a 0, vai ser mais provavelmente encontrada sobre o eixo Z, né? Nas posições que correspondem a θ igual a 0 e θ igual a π. E vai ter probabilidade nula de ser encontrada no plano XY. Outra vez, esses resultados são absolutamente gerais. Não dependem de qual seja o potencial central que eu estou abordando. Uma última lembrança, a gente chama esse produto, a função θ maiúsculo, pela função φ maiúsculo, E elevado a IMφ, a gente dá esse nome, esse símbolo, a gente utiliza esse símbolo, né? YLM de θ e φ, que são chamados os harmônicos esféricos, se a gente adotar uma certa normalização para eles. Essas funções θ que apareceram aqui têm um nome também. Essas são as funções associadas de Legendre. Elas são soluções da equação de Legendre.